Olá a todos e bem-vindos a mais um Aprendam que não dure sempre. Desta vez resolvi fazer uma apresentação diferente de todas as outras e que tenha a ver, não só, mas também com a questão das fobias dentárias, que é como quem diz o medo de ir ao dentista, e o que é que estará ou terá estado na origem disso. Ora bem, temos aqui uma imagem bastante caricata que representa o que seria a experiência da ida ao dentista no passado. E é uma imagem que ainda está presente em muitas mentes, apesar de tudo, em que a pessoa iria lá, o técnico diria, ok, abrir a boca, toca a abrir a boca, se faz favor, exatamente, ok, ouvia-se o ruído característico daquilo a que as pessoas chamam a broca, mas pronto, que na verdade se chama turbina, e invariavelmente sentia-se dor sempre e quando se estava a mexer no dente. Pronto. Isto era uma coisa muito comum. Convém dizer que esta imagem, na verdade, é uma imagem que faz parte de um filme supostamente cómico, mas que seria a imagem típica do dentista norte-americano na década de 50, 60. Ora bem, a propósito do passado, vamos caminhar um bocado para o passado e esmiuçar um bocado mais estas questões. Várias imagens, a título de curiosidade, de coisas do antigamente. Isto seria, nos finais do século XIX, a forma de utilizar as brocas. Ou seja, um engenho movido a pedal, carregando no pedal e ali com aquela coisa de andar à volta, como se fosse uma máquina de tricotar, colocaria a broca em rotação. É rudimentar, mas as coisas tiveram que começar de alguma maneira. Temos aqui outro exemplo de uma mesa de trabalho, em madeira, por sinal, com o que era essencial em cima e um braço articulado ali preso à parede, o que já era sofisticado na altura, também. Vários instrumentos cirúrgicos, 1840 é a data de referência das imagens que aqui temos, ou neste caso do que temos aqui nas imagens. Portanto, isto faz lembrar um pouco, sobretudo aqui esta à direita, que é nitidamente uma tesoura, faz lembrar um pouco o tradicional barbeiro. Aliás, como devem saber, durante bastante tempo, os barbeiros é que assumiam a função de dentista quando era necessário resolver alguma questão dentária. Agora, para quem pensa que as próteses são uma coisa relativamente recente, temos aqui, chamemos a isto próteses, entre aspas, encontradas num túmulo etrusco. Ora bem, isto há de ser da época dos egípcios, das pirâmides, dos faraós, em que, para substituir dentes perdidos, aqui um caso de dente à frente, ali um outro mais na lateral, colocavam coisas deste género, agarradas aos dentes. Portanto, isto seriam próteses fixas da época. Ora bem, vamos agora caminhar para a frente, gradualmente para o futuro. Um exemplo aqui do que seria um dentista por volta de 1900. Não é muito diferente das imagens que vimos atrás. Continuando, uma coisa algo revolucionária a partir dos anos 30 foi o surgimento do aparelho de raio-x. Isto realmente veio dar uma certa ajuda no diagnóstico, por mais rudimentares que fossem as imagens na altura, mas era o que existia. Temos aqui uma outra imagem que representa um dentista no início da década de 40, e já temos um aparelho relativamente sofisticado. Lá está o raio-x, já temos um candeeiro comparativamente mais eficaz em relação à imagem anterior. Já agora vou voltar atrás, peço desculpa, ok, em que tínhamos aqui, enfim, um candeeiro de teto normalíssimo, que não deveria dar assim tanta iluminação ou tão eficaz quanto isso para trabalhar numa boca, mas aqui já temos algo porventura mais eficaz. A cuspideira, da mesma época, interessante que já, vê-se aqui ao cantinho da imagem, deixa-me aproximar mais, aqui do lado esquerdo temos aqui um sistema, por mais rudimentar que fosse, um sistema de aspiração de saliva, que é esta coisa que está aqui pendurada, que seria para meter dentro da boca a chupar a saliva, o que também já seria um melhoramento. Temos aqui uma imagem de um protésico, ou seja, daqueles senhores que fabricam próteses também da mesma época. O que esta imagem tem de engraçado é que há aqui esta coisa atrás, em cima da bancada, que eu nunca consegui perceber se será algum
sofisticado equipamento para ajudar a fabricar próteses, ou se não será antes uma simples telefonia da época, porque tem todo o aspecto de ser aquilo que nós chamamos um rádio, a radiotelefonia. Ok, isto sim, isto já seria um equipamento de elite. Da década de 50, tenho aqui a data de referência 1950, porquê que eu digo que isto é um equipamento de elite? Porque, além de ter ali aquela espécie de lampião em cima com 4 globos, e porquê 4 globos? É mais ou menos como nos estádios de futebol, em que vem luz de vários lados. Ok, esta ideia de ter aqui vários focos é para tentar eliminar sombras, ou se calhar até fazer mais sombras. Mas pronto, pelo menos não é um único foco luminoso, são vários. Mas, mais interessante que isso, temos aqui já um equipamento de raio-x um pouco mais sofisticado do que os anteriores, e muito interessante aqui este conjunto de 4 garrafas que eu imagino que fosse óxido nitroso, que servia para quê? Para pôr as pessoas meio a dormir. Isto pode-se considerar um método de anestesia. Não é o método de anestesia ideal, mas o que é certo é que já era qualquer coisa inovador em relação aos tratamentos feitos sem qualquer anestesia. Mas isto, digo, seria um equipamento ou um consultório de elite. Bem, esta imagem aqui, datada de 1995, mostra-nos um médico dentista em 1995, não sei exatamente em que país, mas pronto, também com o respectivo equipamento de raio-x, um pouco mais moderno, é certo. Todos os restantes instrumentos também já são um pouco mais modernos, com a vantagem da cadeira ser articulada, o que nem sempre acontecia no passado. A grande inovação foi a anestesia local. Há bocado viram aquela imagem do óxido nitroso, ou das garrafas de óxido nitroso. Bom, a anestesia local, por mais que as pessoas digam anestesia, guias agulhas e tal, pronto, mariquices à parte, a verdade é que isto foi um grande passo em frente, permitiu fazer, e cada vez mais, tratamentos de forma indolor. A anestesia que vem geralmente em anestubos, que é assim que se chamam, pequenos tubos anestésicos individuais, é suposto ser usar e deitar fora, não é guardar para utilizar na pessoa a seguir, ao contrário do que acontecia antigamente, em que havia frascos com anestesia local, os primeiros que surgiram, em que se introduzia a agulha, era aspirada a quantidade anestésica supostamente necessária para o caso, injetada na pessoa e assim sucessivamente. Ora bem, há motivos então para dizer que a única coisa de que ter medo atualmente é do próprio medo. Uma pessoa que consiga, de certa forma, vencer aquele temor, na maior parte dos casos infundado, não tem grandes motivos atualmente para ter receio do que quer que seja. Ou pelo menos há que tentar fazer as coisas no sentido de que não haja razões para ter medo. Mais algumas imagens recordando o passado. A Escola de Paris, nos anos 30, seria mais ou menos como se vê aqui nesta imagem. À direita, temos a Escola de Coimbra. E porquê a Escola de Coimbra? Tentem descobrir vocês. A Escola de Coimbra em 1994. Qual é a diferença? É que em 1994 já havia cor e nos anos 30 o mundo ainda era preto e branco. Temos aqui uma imagem que me contradiz, afinal. Temos aqui a Escola de Coimbra novamente em preto e branco ou sépia. Se calhar as coisas já não eram assim tão diferentes quanto eu estava a dizer, mas não interessa. Ok, temos aqui esta imagem da direita, que é uma imagem que eu estimo bastante, porque, enfim, por acaso até sou eu e um colega de Guimarães, que foi meu colega de quarto também. E porquê que eu pus aqui esta pequena brincadeira? Porque até nós próprios, alunos, na altura, tínhamos um bocado aquela ideia de que os tratamentos dentários poderiam ser dolorosos, sobretudo porque nós, com a idade que temos e que tínhamos na altura, até essa fase também tínhamos passado por alguns tratamentos em criança, feitos sem anestesia, e, portanto, damos valor ao facto de, atualmente, já não ser como era antigamente. E isto que eu estou a dizer é inteiramente verdade. Portanto, os tratamentos hoje em dia são muito, muito mais fáceis de suportar, independentemente de haver alguns casos mais complicados, porque há, mas, para todos os efeitos, muito menos razões, muito menos motivos para ter receio do que quer que seja. Uma coisa que também não deixa de ser verdade é que para exercer medicina dentária e fazer tratamentos dentários também convém ser um bocadinho artista. Mas isso é outra questão. Quanto ao futuro, pois o futuro, já diz o outro, ninguém sabe.
Eu pelo menos não sei. Mas logo se verá, vamos indo e vamos vendo. Pode ser que no futuro tenhamos equipamentos cada vez mais sofisticados que se calhar até trabalham sozinhos e seja possível atender não só humanos, mas outras espécies que também tenham arcadas dentárias ou algo parecido com isso. Mas isso será assunto, não sei para quem, não para mim, mas para quem cá ficar no futuro também. Pronto, esta apresentação é um bocadinho diferente, um bocado mais leve também, espero eu, apesar de abordar a questão dos receios, servirá como uma pequena pausa no meio daquilo que eu tenho apresentado até agora e até uma próxima oportunidade, porque ainda vai haver mais coisas sobre o que falar. Despeço-me com amizade. Como sempre, até à próxima.